Herman, é que aqui tá, né? A gente está filosofando sobre essas questões, eu até me veio aqui a forma de dar o significado à palavra alta performance, né? Alta performance não é necessária, tem várias prismas, várias perspectivas de falar o que é uma alta performance. Uma alta performance, você pode, na hora você vem, puxa, um cara que faz não sei quantos milhões, mas você pode considerar que uma alta performance é uma pessoa que atinge a meta dela dentro do que para ela é um bom parâmetro de forma consistente. Claro. Você entendeu? Ou seja, encaixando a sua pergunta. Você vai para ganhar 5, 10 pau, né? Então, tipo assim, o cara que olha de fora e fala assim, pô, meu, ele é consistente, por que ele não troca os lotes e ao invés de fazer 10, ele faz 100, né? Então, você só vai ser alta performance se você fizer 100 mil, ou o número que para essa pessoa ela imagina que seja alta performance. Você entendeu? Então, alta performance eu também acho que tem que ser muito do que você considera alta performance para você, né, fortalecer constantemente a sua confiança dentro do mercado. Exatamente. O fato que isso é muito comum. As pessoas, elas muitas vezes, né, elas se aproximam dos seus mentores com a ilusão de que o certo é fazer 100 litros ali, né? Que foi os exemplos que você falou, né? Eu estou também há muitos anos no mercado, então traders são pessoas. Pessoas, são seres únicos, são pessoas, vamos dizer assim, você pode ser parecido com alguém, mas você não é igual. Eu, por exemplo, né? Você opera sozinho, mas eu tenho o hábito de operar com alguns amigos ali. A gente está vendo as mesmas coisas, mas cada um vai com lote, às vezes um entra, outro não entra, às vezes um entra e vai aumentando a mão, outro não, às vezes um entra com a mão pequena e vai aumentando à medida que vai indo naquela direção, às vezes um já entra com a mão grande na saída. E para mim, isso foi uma das coisas que eu sempre tive muito claro para mim, né? Tipo assim, quando eu trabalhava na Interfloat, ou mesmo nos escritórios de autônomo, você senta ao lado da pessoa. Então, você sente, você vê, né? Então, às vezes, tinham traders que operavam com lotes muito grandes naquela época inicial minha lá. E aquilo nunca me influenciou. Até me lembro uma época na Interfloat, que foi quando eu comecei a operar papel, e tinham muitos caras que operavam papel e opção. E os caras operavam muito pesado, né? E eu lembro que um dia um deles me perguntou, e aí, como é que foi o seu mês? Quantos pregões você ganhou? Bom, eram 20 pregões, eu tinha acertado todos os pregões. Eu percebi que a pupila dele dilatou, como se eu estivesse falando alguma coisa fora do comum. Mas, veja bem, estava satisfeito com o meu financeiro, tinha ido muito bem o mês. Pode ser que o meu mês, com os 20 pregões, pode ter sido equivalente a dois pregões dele em função do volume que ele operava. Mas eu não estava nem aí com isso. E aí que tá, irmã, aquela história. Quando você está no meio dessas pessoas, pode até ter uma... Assim, mas é que tá. Eu mandava energia, assim, não em querer ser igual aos caras, mas, tipo assim, eram ganhadores, pessoas que sabiam o que estavam fazendo, entendeu? O meu foco não era ganhar o mesmo que eles, porque os caras já vinham do pregão lá, né? Eu comecei na mesa ali em 2004, quando estava quando a BMF estava naquele movimento de ficar tudo no eletrônico, em 2004. Não, tinham caras que já faziam parte do pregão lá quando o pregão abriu. Então, tipo assim, eu tinha que reconhecer que o meu tempo de mercado ali era menor do que eles. O que eu tinha que querer do dia para a noite estar operando lotes só porque eu estava acertando tudo? Obviamente, um dos fatores é porque eu estava construindo ali o meu plano, eu sabia os papéis que eu operava e como operar, tinha clareza do meu gerenciamento de risco e, sobretudo, respeitava muito a minha capacidade, que era o meu financeiro, mesmo que eu quisesse, naquela época não me permitia alavancar. E para mim o meu foco, sobretudo, era aprender, não sim, ser o mais assertivo possível, né?
e tá confortável, operar de forma saudável, né? Porque a gente na corretora, como você falou, tem o financeiro ali, né? Que nem com esse financeiro que você tem, dá para abrir muito, muito mais que isso. Agora acho que tem uma limitação de pessoa física ali, que é implementada pela própria Bolsa, que eu não sei se agora é de 5 ou de 10, mas enfim, né? Dá para aumentar, mas, poxa, você vai, de repente, dar uma boletada de 5, 10 mil lá, né, lotes, e de repente ficar totalmente desconfortável, aquilo vai mexer com uma série de questões pessoais suas, entendeu? Então, aí, ou seja, você tem que estar no mercado, mas você tem que se conhecer. Você tem que saber ali quais são as suas características, né, qual que é a sua personalidade, como você lida ali com as situações, porque cada um vai enxergar aquela situação de forma diferente, né? Então, eu acho que é, sobretudo, se respeitar, né? Entender os seus Exato. limites, estabelecendo com clareza ali uma tática que para você seja interessante. E que tá, eu também vejo que é muito comum as pessoas ficarem nessa comparação, entendeu, Herman? Não é só Não comparação, pode, cara. não é só a comparação com as outras pessoas, mas é a comparação, inclusive, operacional. Então, tipo assim, o cara tem uma personalidade, um estilo, né, mais executor, decide mais rápido ali. E ele acha que o location é o que dá mais dinheiro. Então, ele está ali num grupo, ele faz 2, 3 pontos, daqui a pouco um fulano posta que fez 30, arrasa o dia dele. Ou seja, ele está comparando o número de pontos dele com o número de pontos do colega. Bom, tem uma série de coisas aí que ficam injustas. Primeiro, porque esse cara que fez 30 pontos, pode ser que ele tenha um perfil mais analista, ele tem essa calma para esperar que você, com o seu perfil, não tem. Então, não queira mudar o seu perfil, né, por conta disso, Exato. a não ser que você faça ajustes. Por exemplo, eu sou um cara mais analista. Teoricamente, eu tenho tudo para ser mais o quê? Um location. Mas, na minha jornada, eu comecei a me sentir mais atraído pelo scalping. Então, eu tive que fazer alguns ajustes. Por exemplo, Herman, o analista, ele olha muito para detalhes. Então, eu comecei a simplificar a minha tela e as informações para eu decidir mais rápido, porque se eu quiser, não era o que eu queria, eu não queria me especializar mais em scalper, então eu tinha que adequar o meu perfil à realidade. Eu, se deixasse, teria 5 telas. Mas só que é o seguinte, o perfil que eu estava operando é scalper. Scalper tem que decidir mais rápido, giro mais curto. Então, eu tinha que simplificar a minha decisão. Então, eu fui adaptando as minhas informações para o meu objetivo dentro do mercado. Então, coloquei só 2 telas, comecei a limpar tudo, né? Comecei a olhar mais o fluxo ao invés do gráfico. Então, eu fui fazendo ajustes. Mas, se você tem clareza do seu perfil, você deixa de comparar ali com o outro, entendeu? Porque Cara, não existe uma certeza de quem... Por exemplo, não é todo dia que o mercado é favorável com o location. Você entendeu? Então, o location, ele vai estar vibrando por aqueles 30 pontos naquele dia, mas vai ter dia que ele vai estar reclamando, sabe por quê? Porque não foi 5 pontos. Porque o mercado começou a ficar lateral e pegou o stop dele ali. Ele poderia ter feito 5 pontos e sair no 0-0 ou pegou o stop dele. Então, você percebe que não existe cenário perfeito nem para um, nem para outro. Então, pare de olhar o trader vizinho, pare de querer copiar o seu mentor, fique atento ao que ele procura te compartilhar em termos de técnica e de experiência. Com base nisso, auto-observe o que é bom para você. Entendeu? Então, se você se sente mais confortável com giros curtos, pare de querer fazer location e valorize os seus giros é curtos. isso aí. A mesma coisa o contrário, entendeu? Então, adapte, né, o seu perfil comportamental ao seu perfil operacional, porque dessa forma
além de a pressão interna diminuir, o seu autocontrole vai aumentar, porque você vai perceber que você vai agir de forma mais tranquila no mercado, entendeu? Então, é uma forma de você ir valorizando as suas decisões com planejamento e com autoconhecimento.